Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, a palavra de Deus nos diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Feche seus olhos por um momento, vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Foram, sem dúvidas, inúmeros desafios, problemas e dificuldades na vida e na semana dos meus irmãos. Mas nesse momento, que o Senhor encontre espaço no nosso coração, Senhor, para falar conosco. Tire de nós toda distração, Senhor, todo tipo de sufocamento, onde a Tua palavra diz que Satanás vem com esses espinhos e prazeres para tentar sufocar a Tua palavra. Coloca a nossa mente cativa o que o Senhor quer nos dizer, Pai. Que a partir de hoje tenhamos um marco de que uma semente, a semente da Tua palavra, foi plantada em nossos corações. É isso que nós pedimos e já recebemos pela fé. Pela fé abrimos esse espaço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa tarde é Os benefícios da intimidade com Jesus. A maioria de nós, para não dizer absolutamente todos nós, já sabemos como ter intimidade com Jesus. Eu pressuponho que você já sabe disso. Ninguém tem um segredo mirabolante para poder te falar. Nós já sabemos que temos que ler a Bíblia, orar todos os dias, temos que estar na casa do Senhor, jejuar, e por meio disso nós vamos ter uma intimidade com Deus. Mas eu não estou aqui hoje para falar sobre como ter intimidade com Deus. Isso nós já sabemos. A questão é, por que ter intimidade com Deus? Por que ser próximo de Jesus? Porque se nós já sabemos o como chegar a isso, por que ainda não vivemos isso? Se nós já sabemos qual é o caminho a ser trilhado, por que ainda não estamos tendo uma vida cheia da intimidade com Jesus? De duas uma, ou nós estamos realmente numa letargia espiritual e não queremos ser íntimos de Jesus, ou então nós não entendemos e precisamos ser chacoalhados hoje sobre a realidade dos benefícios de progredir na intimidade com Jesus. Talvez você está precisando hoje ser lembrado de um lugar que eu e você caímos há muito tempo, de um lugar que você já está até na igreja, você já está até fazendo o seu devocional, mas você caiu desse lugar estando dentro da casa de Deus. Você caiu desse lugar mesmo estando muito perto de Jesus, mas o coração já perdeu o relacionamento com Ele há muito tempo. Eu quero te chacoalhar hoje para quais são os benefícios da intimidade com Jesus. Para isso, permita-me primeiro te introduzir ao Evangelho de João. Meus irmãos, o Evangelho de João é um dos evangelhos que realmente prendem a nossa atenção, porque este evangelho em específico, ele é o mais destoante de todos os outros. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e esses três evangelhos, os sinóticos, eles possuem uma mesma visão, daí vem o nome sinóticos, e eles têm uma estrutura muito parecida. Mas o Evangelho de João é um pouco diferente. Ele não segue uma estrutura de três fases dos outros, de Jesus na Galileia, de Jesus viajando para a região da Judéia e Jesus em Jerusalém. Não, o Evangelho de João, ele é como se tivesse dois livros diferentes dentro do mesmo livro. O primeiro livro é o que nós chamamos de o livro dos sinais, dos capítulos 1 até o capítulo 11, onde por meio de 7 sinais milagrosos, Jesus ele vai falar 7 verdades teológicas. Então, por exemplo, Jesus ele abre os olhos de um cego, e com isso ele declara: eu sou a luz do mundo. E o livro gira em torno desses capítulos, a partir desses sinais e dessas afirmações. Aqui nós estamos no capítulo 10, no 6º sinal, quando Jesus havia aberto os olhos de um cego de nascença. Jesus encontra aquele homem que nunca havia visto absolutamente nada na sua vida. Mas quando aquele homem que tinha os seus olhos em trevas desde que ele nasceu, ele tem um encontro com Jesus,
Jesus prova que Ele é a luz do mundo, porque nem mesmo um cego de nascença fica sem ver ao encontrar a resplandecente estrela da manhã, que é o nosso Senhor Jesus. Mas a partir daí, os fariseus, eles começam uma saga incansável de vasculhar por esse milagre. E o que fica evidente é que o cego de nascença, ele não era o verdadeiro cego, eram os fariseus. Aquele homem teve um encontro com a luz e viu, mas os fariseus estavam frente a frente com Cristo, e mesmo assim não enxergavam, por causa do endurecimento do seu coração. Com isso, no capítulo 10, nós estamos aqui no discurso de Jesus ante aos fariseus, separando duas pessoas que ouvem a sua mensagem. Uma são as ovelhas. As ovelhas recebem a luz e creem que Jesus é o Filho de Deus. Os outros são os fariseus, que são os ladrões e assaltantes, que não são ovelhas, antes estão nas trevas. Mas aqui nós temos um dos textos mais bonitos, relacionado a mim e a você, ao nosso relacionamento com Jesus, que é um relacionamento de ovelha e bom pastor. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a riqueza dessa ilustração, que é uma verdade na nossa vida cristã, ela é insondável. Porque a ovelha, ela é completamente dependente do pastor. Na biologia, a ovelha possui aquilo que nós chamamos de uma visão periférica. Ela só enxerga a sua direita, a sua esquerda e um pouco do que está atrás. Ela não enxerga absolutamente nada do que está à sua frente. Isso faz com que a ovelha não consiga ir para frente, somente se tiver a voz de um pastor. Só que para a ovelha obedecer à voz de alguém, ela precisa ter intimidade com esse alguém. A voz do pastor é reconhecida. Se houvesse 100 pessoas, a ovelha saberia distinguir quem é o pastor dela. Tal qual é o nível de intimidade que a ovelha tem com a voz do seu pastor. Irmãos, é por isso que Jesus afirma que Ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas, porque nós estamos num relacionamento de intimidade e dependência com Ele, que sem o Senhor nós não vamos conseguir avançar na caminhada da fé. Nós só vamos nos desviar para a esquerda e para a direita, só vamos ir para trás e nunca para frente, porque é a voz do Senhor que nos faz progredir na caminhada. E do que nós poderíamos listar de funções de um pastor, ainda na nossa introdução, há 4 funções do pastor, e em cima delas eu quero dissecar e expor o texto com você. A primeira é que o pastor fala com a ovelha. A ovelha tem intimidade com a voz do pastor. É justamente isso que nós temos que ter com Jesus: intimidade, reconhecimento, um ouvido afinado para ouvir, reconhecer, no mundo de tantas vozes que nós vivemos, qual é a voz de Jesus. Tantas vozes, tantas pessoas que têm uma opinião, tantos falsos cristos, e nós temos que saber reconhecer quando é a voz de Jesus falando comigo, com você. Mas segundo, o pastor, ele vai prover o que a ovelha precisa. Meus irmãos, é Jesus que vai prover para você o que você precisa hoje, não o que você quer, mas o que você precisa. É Jesus que nos entrega. Ele é o Deus Todo-Poderoso que comanda o universo e vai nos entregar aquilo que nós, como ovelhas que Ele sonda e conhece, sabe que nós necessitamos. Terceiro, o pastor, ele direciona a ovelha a andar no caminho certo e não se desviar. Meu irmão, se não for Jesus, nós vamos sair desse culto aqui agora que você está me assistindo, e nós vamos para o pecado direto. Nós somos propensos à nossa natureza carnal, nós vamos abandonar o Senhor daqui a pouco. Mas é só a voz de Jesus nos exortando, nos corrigindo, que pode nos manter no caminho, na estrada que o Senhor sonhou para nós, e não aquilo que nós estamos sonhando loucamente. Mas quarto, o pastor, ele protege a ovelha. Ele vem e destrói os lobos devoradores que vêm até o seu rebanho. Meu irmão, Satanás, ele envia muitos lobos para você. Ele envia muitas pessoas que parecem que são de Deus, mas são lobos vestidos em pele de cordeiro,
E se você não estiver perto do Senhor, se você não tiver a intimidade com Jesus, você vai perder essa proteção que o Senhor tem para mim e para você, de defender as suas ovelhas e nos alertar de perigos que estão próximos. É por isso que eu quero expor com você, mediante essa introdução, algumas realidades desse texto que nós acabamos de ler. Veja comigo o versículo 27, que diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nosso primeiro ponto, nosso primeiro benefício de ser íntimo de Jesus é estar constantemente ouvindo a voz de Jesus. O pastor aqui é a figura daquele que fala com a ovelha, que tem intimidade com a ovelha, e a voz dele é amplamente reconhecida pela ovelha. E Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Eu chamo a sua atenção para esse verbo ouvir. Esse verbo ouvir, no grego koineo, o grego bíblico, ele está conjugado no que a gente chama de presente contínuo. Fala de ouvir constantemente, fala de uma constância permanente de ouvir a voz de Jesus. Meu irmão, imagine comigo só um cenário. Imagina que durante um momento você está comigo agora, a gente está numa praia. Olha que coisa maravilhosa. Praia é algo fenomenal. A coisa que eu, Davi, mais gosto na praia é justamente o que você já está imaginando. Aquela visão do mar. Aquele mar que tem aquela linha retilínea, contínua, ininterrupta. E você fica assim, como o mar é bonito. O mar é constante. Que visão bela. Irmão, sabe essa visão do mar? Que é contínua, essa linha que não acaba. É com essa constância que Deus sonhou que eu e você estejamos ouvindo a voz de Jesus. É com essa constância que nunca pode se acabar, que o tempo inteiro Deus sonhou na sua palavra que eu e você, como ovelhas, estejamos ouvindo a voz do nosso bom pastor. Irmãos, quem tem intimidade com Jesus experimenta esse privilégio de que Deus está falando o tempo inteiro. Irmão, você está lá e a forma primordial de Deus falar conosco é na sua palavra. Mas Deus se comunica com aquele que se dispõe a ter intimidade com Ele o tempo inteiro. Você está lá lendo sua Bíblia e você está sendo exortado. E aí na hora que você vem no culto, o pastor está pregando uma mensagem de consolo, que é o que você precisava ouvir na semana. Na hora, sua playlist vai e coloca uma música que você precisava ouvir e aquilo fala com você. E Deus está continuamente falando conosco. Só que, sabe qual que é a questão? Deus está falando o tempo inteiro. Só que as pessoas ficam assim, mas pastor, Deus não fala comigo. Irmão, não é Deus que não está falando, é você que não está buscando. Um dos problemas da falta de intimidade é que Deus está falando o tempo inteiro, só que a pessoa não consegue discernir a voz de Jesus. A pessoa que está numa letargia espiritual, ela está em todo culto. Mas pergunta para ela, qual foi o último culto que a palavra falou com ela? Ela lê a Bíblia direto. Mas qual foi a última vez que o versículo saltou aos olhos dela? Porque ela está tão sem intimidade que não sabe mais reconhecer a voz do pastor. Que Deus está falando o tempo inteiro, mas entra num ouvido a palavra de Deus e sai no outro. É uma letargia de uma ovelha que perdeu a afinação para discernir a voz do seu pastor. E aí nós temos um fenômeno constante no nosso meio da síndrome da ovelha 99. Jesus, ele conta a parábola de que a 100ª ovelha se perdeu. Nós sabemos disso. Só que nós queremos viver a vida cristã onde? Na ovelha 99. Nós não queremos ser nem a que se perde e nem a primeira que tem intimidade e sabe reconhecer a voz de Jesus. Nós queremos e juramos que vamos conseguir progredir na caminhada sem ser a ovelha 1 que está constantemente ouvindo a voz de Jesus. Meus irmãos, alguns dias atrás eu tive uma experiência que falou muito comigo. Eu estava saindo de um culto e estava num carro com alguns irmãos e nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus. É uma coisa maravilhosa. Mas a gente começou a conversar sobre a história do filho pródigo. E eu posso citar a história praticamente inteira para você aqui de cabeça, eu já tenho ela decorada. Mas quando a gente começou a conversar,
como se aquilo tivesse saltado de novo aos meus olhos, e eu fui tomado de um temor, de uma alegria que eu não sei explicar. Na hora que eu entrei dentro do quarto e eu fui falar com Jesus, eu comecei a desabar, a chorar. Porque sabe, eu já tinha lido aquela história 1 milhão de vezes. Mas ali é como se a voz de Jesus estivesse falando comigo claramente. Irmãos, é exatamente isso que acontece comigo e com você quando a gente está com intimidade. Coisas que não falavam conosco, voltam a falar conosco. Coisas de Deus que antes entravam no ouvido e saíam no outro, te bota um temor, te bota uma alegria, te coloca num lugar espiritual que você fala assim: como eu estava vivendo a vida cristã sem isso? Esse é o benefício que nós estamos perdendo. E sabe, é nesse lugar de intimidade, é só nesse lugar de reconhecer a voz do Senhor, que nós podemos falar o que o salmista falou, que como a corça tem sede de águas, assim a minha alma tem sede de ti. A maioria das vezes, sejamos sinceros, nós não temos essa sede do salmista não, porque se quiséssemos, estávamos afinando o nosso ouvido espiritual para ouvir, mas estamos cantando músicas e músicas. Mas meu irmão, hoje Jesus está te tirando desse lugar. Ele está falando assim: volta a ouvir a minha voz. As pregações vão voltar a falar com você, as músicas, os meus louvores vão voltar a falar com você, a minha palavra vai voltar a falar com você. Qual foi a última vez que eu falei com você, filho? Pois é que você está ouvindo tantas vozes que não agregam em nada, está deixando a única voz que te sustenta não chegar mais no seu coração. Como anda seu coração? Qual voz você tem ouvido? Mas veja comigo, ainda no versículo 27, restante diz o seguinte: eu as conheço. Segundo ponto, segundo benefício da intimidade com Jesus, ser completamente conhecido por Ele. Irmãos, aqui é a figura do pastor, que é o provedor. Isso significa que o pastor, ele vê a sua ovelha, ele sabe exatamente o que ela precisa. Ele sabe se ela precisa de alimento, se ela precisa de descanso, se ela precisa de exercício, de correção. O pastor sabe o que ela precisa. Irmãos, é nesse lugar que o salmista diz, no texto mais conhecido, no Salmo 23, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Preste muita atenção. De nada terei falta, não é que eu vou ter tudo, mas é que, se o Senhor é o meu pastor, Ele não vai fazer com que eu tenha falta daquilo que eu tenho necessidade. Jesus, Ele não trabalha com a nossa querência, Ele trabalha com a nossa necessidade. E Ele vai prover na oração aquilo que você pede, que você realmente precisa. E é só a intimidade que pode te desfrutar esse lugar. Alguns meses atrás eu estava viajando, eu estava nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de estar ministrando numa das nossas lagoinhas lá nos Estados Unidos, e eu conversei com uma irmã, contou uma história sobrenatural para mim. Ela falou assim: Davi, eu vim aqui para os Estados Unidos, e o terror de brasileiro que chega nos Estados Unidos é o tal do Green Card. O Green Card, caso você não saiba, é o documento que sem ele você não consegue sair do país. Então, se seu familiar morrer, por exemplo, enquanto você está lá, você não consegue sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil para poder ir no velório. Isso é algo muito trágico. E ela me contou que ela estava lá e ia pedindo, orando, clamando o Green Card, até que a mãe dela morreu e ela não conseguiu ir no velório da própria mãe. E ela passou aquele luto de longe, ia pedindo a Deus, ela ia orando, jejuando, estava em todas as madrugadas clamando, fez um quadro de oração e botou lá Green Card, porque queria vir no Brasil ver a família. E ela ia semana atrás de semana, mês atrás de mês, orando, clamando, até que uma madrugada ela sentiu a voz do pastor falando com ela. É como se Jesus estivesse falando assim, palavras dela: filha, você está pedindo o pedido errado. Não é para você pedir o Green Card, é para você voltar a pedir intimidade comigo. E nisso ela tomou um choque de realidade. Ela falou: não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou ficando doida. E aquilo foi ficando cada vez mais forte. E ela falou: quer saber? Eu acho que isso é verdade. E ela começou em uma semana, e ela começou a fazer a mesma busca, só que pedindo a intimidade com Jesus, e não bênção de Jesus,
Naquela semana, ela me falou inúmeras experiências sobrenaturais com Deus que ela teve. Ela experimentou um avivamento pessoal na caminhada dela, que ela falou assim: eu não sei como eu sobrevivi à caminhada sem isso. E ela tirou o green card lá do quadro de oração e colocou a intimidade com Jesus. Passados uma semana que ela tinha chegado nesse lugar, que Jesus estava chamando ela espiritualmente, ela me fala que o green card dela saiu, que ela recebeu aquilo que ela estava pedindo. Meus irmãos, o fantástico, o sobrenatural da intimidade com Jesus é que Ele vai te dar aquilo que você precisa. E você descobre que você precisava muito mais de certas coisas do que de outras. Você vai descobrir que você precisava muito mais de coisas espirituais do que de bênçãos terrenas. Você vai descobrir um lugar sobrenatural, que aquilo que você precisa, Deus vai te suprir. E em certo nível, nós estamos aqui. E todo mundo experimenta um cuidado de Deus. Só que alguns experimentam em um nível natural. Mas quem tem intimidade com Jesus experimenta num âmbito sobrenatural, irmão. Não tem nada mais gostoso do que você ver pedido seu atrás de pedido seu, oração atrás de oração, sendo respondido na sua frente. Irmãos, é esse lugar que não é sobre as bênçãos de Deus, é sobre o Deus de toda bênção, que Jesus tem tentado nos alertar. E é nesse lugar sobrenatural que Deus pode responder suas orações, sim. Deus pode prover aquilo que você está pedindo, clamando, que só você e Deus sabem. Eu não sei o que é, mas você sabe. Mas isso parte de um lugar seu de busca. Não busca pela bênção, mas busca pela intimidade e crê que Jesus vai fazer aquilo que Ele vê em você, que você precisa. Porque se Ele é seu pastor e você está lá pertinho dEle, Ele vai ver a sua necessidade. O problema é que a gente tem um monte de problema e leva para todo mundo, menos para Jesus. Conta para um, conta para outro, leva para um, para outro, menos para quem pode resolver. Menos para o lugar de, como diz a palavra de Deus em 1 de Pedro 5,7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A gente quer lançar a nossa ansiedade em quem? Aonde que você está querendo lançar os seus medos? É aos pés de Jesus. E você vai ver o resto do versículo, que Ele tem cuidado de você. Ele é o bom pastor, que vai te levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes. É Ele que vai ver: minha ovelha, você está com um carrapicho aqui, deixa eu tirar. Minha ovelha, você está precisando de alimento, eu vou prover. O nosso Jesus ainda é provedor. A quem você tem buscado? A quem você tem lançado os seus desafios? Mas veja o resto do versículo, ainda no 27, que diz o seguinte: e elas me seguem. Terceiro ponto. Terceiro benefício da intimidade com Jesus é aprender a obedecer. Aqui é a função do pastor de guiar a ovelha e corrigir a ovelha para que ela ande nos caminhos certos. Meus irmãos, a palavra de Deus, preste muita atenção, lá em Isaías 53, versículo 6, diz que todos nós, como ovelhas, nos desviamos. É justamente porque eu e você, nós não enxergamos aquilo que está à nossa frente. Como a ovelha que só enxerga as coisas naturais, o que está à direita, o que está à esquerda, se depender de mim e de você, a gente vai se desviar. Nós vamos seguir para a direita ou para a esquerda. Nós vamos ir para trás. Nós não temos a aptidão para viver de acordo com a palavra de Deus por nós mesmos. E é justamente por causa disso que progredir em santidade, em obedecer a palavra de Deus, em seguir a Jesus, como ele diz nesse versículo, parte do pressuposto que você está ouvindo a voz de Jesus, que Ele está à sua frente e você está caminhando para onde você não enxerga, mas você está indo. É literalmente pela fé. Você não vê, olha, isso aqui vai realmente ser bom para você. Não, nossos olhos carnais não conseguem entender todas as coisas espirituais. Para a nossa natureza carnal faz muito mais sentido viver no pecado, mas pela fé a gente fala: não, se a palavra de Deus está falando que isso daqui é o melhor para mim,
eu vou ir para frente pela fé, porque Deus está falando. Irmãos, é interessante que a Bíblia então te compara a uma ovelha, mas uma ovelha que um dia já se desviou, mas não deixou de ser ovelha. Sabe por quê? Porque o que define a ovelha é o habitat dela. A ovelha pode até se desviar e cair na lama do pecado, mas são só os porcos que gostam de viver na lama do pecado. Quem tem prazer no pecado e não tem vontade de sair dele, não é a ovelha de Jesus. Não é que o cristão nunca mais vai pecar, não, mas é que o cristão perdeu o prazer do pecado. Ele entende que ele é ovelha, e ovelha não tem o seu habitat natural na lama. É isso que o filho pródigo, por exemplo, vai entender. Um dia caindo em si, no meio do lamaçal e com porcos ao seu redor, como se ele pensasse: que eu que sou ovelha, estou aqui me sujando aonde os porcos gostam de se sujar. Eu sou ovelha, eu tenho que voltar para a casa do bom pastor, para a casa do pai. Meu irmão, quem é ovelha tem um senso desesperador dentro dele, de que ele não consegue sentir paz em ver as vestes brancas que Jesus deu para ele sujas de lama. Ele não consegue, ele pode até cair lá, mas ele não deixa de ser ovelha. Meus irmãos, se a sua intimidade com Jesus não está gerando em você desejo de progredir em santidade, é porque na verdade o que você tem não é intimidade, é uma religiosidade. E aí nós temos um monte de gente que fala: não, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou em tudo quanto é culto, mas você vai ver a vida, a pessoa está no pecado e não tem problema com isso não. Sabe o que é isso? A pessoa que não tem intimidade, a intimidade dela é uma fachada, é uma religiosidade, que está achando que vir num culto vai comprar a Deus. Irmão, quem está caminhando com um Deus santo, fica cada vez mais parecido com esse Deus santo. Quem ama ouvir a voz de Jesus, vai amar obedecer a voz de Jesus. As ovelhas de Jesus seguem Ele para onde Ele está indo. O que Jesus fez, Ele quer fazer. Aquilo que a palavra de Deus testemunha a respeito do Filho de Deus, Ele que entende que é Filho de Deus, quer fazer também. É muito assombroso entender uma realidade. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa de alguns psicólogos e psiquiatras mundiais que fizeram um levantamento. O levantamento da pesquisa era o seguinte: cerca de 90% das decisões que o ser humano toma, ele toma no inconsciente dele. Isso é uma loucura, literalmente, porque só 10% do que você faz, você tem alguma razão que você realmente está pensando o que fazer. Geralmente você vai no automático. E sabe qual que é o critério que essa pesquisa chegou, que o nosso subconsciente usa para poder definir o que a gente vai fazer no nosso dia a dia? É aquilo que nós amamos mais. Se tiver uma pessoa que você não ama tanto te pedindo ajuda, e tiver uma outra que você ama muito te pedindo ajuda, você é tendencioso, inconscientemente, a ir na pessoa que você ama mais. Irmãos, essa realidade é tão gritante que o próprio Jesus falou disso. Em João 14, 23, ele diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Irmão, você não vai progredir em obediência a Deus na força do seu braço. É justamente amando ouvir a voz de Jesus. E ao amar a voz da palavra de Deus, ao amar essas sagradas letras, ao amar o que Jesus fez, a ter paixão pela sua Bíblia, a amar quando o Senhor fala com você, é quanto mais você vai desenvolvendo esse amor, que você vai proporcionalmente crescendo em obediência. O quanto você está amando vai ser o quanto você vai obedecer. O quanto você está queimando no lugar secreto da intimidade com o Senhor a voz de Deus, quanto você está amando a voz de Deus, vai ser o tanto que você vai obedecer à voz de Deus. Essa é a realidade que Jesus nos fala. Ser ovelha de Jesus é todo dia buscar um pouquinho do combustível, do amor a Jesus, para ao invés de comer dos manjares do diabo, você comer do maná vivo, que desceu do céu, e ser parecido com Jesus, o pão da vida. É sobre amar mais.
E aquilo que você ama, você é tendencioso a repetir aquele padrão de comportamentos. E nisso, tem algumas pessoas que elas invertem um pouquinho a ordem. Tem gente que fala assim, não, olha, eu quero ter intimidade com Jesus, mas sabe, eu tenho alguns vícios, então, eu vou primeiro sair dos vícios, aí depois eu vou assim na igreja, depois eu frequento alguns cultos, depois eu volto a ler a Bíblia, depois eu vou orar. Essa ordem está trocada, porque o que a palavra está nos ensinando é justamente o contrário, que você vai primeiro amar a Jesus, para a partir de então, você falar, agora eu amo mais a Jesus do que o prazer do pecado, agora eu posso escolher ser igual a Jesus. Irmão, se você está tendo o mesmo hábito de sempre, você está sendo um estagnado espiritual. Tem um monte de gente que está com a mesma deformidade no caráter, há meses, anos, e a pessoa nem se incomoda com isso. O que é isso? Qual que é a raiz disso? Uma pessoa que perdeu a intimidade, ela não consegue nem mais enxergar os próprios erros, ela está achando normal não ser parecido e ser transformado naquela área. Irmão, é a guerra diária do crente, é todos os dias buscar, e você vê uma ramificação do fruto do Espírito que está em falta, e aí você clama, Senhor, eu quero ser parecido com o Senhor, me dá do teu amor, eu quero te amar mais do que a mim mesmo, eu quero te amar mais do que amar esse mundo, eu quero te amar mais do que amar os prazeres, do que amar as pessoas, do que amar o dinheiro, do que amar qualquer coisa. É isso que nós precisamos entender, irmão. A gente tem que parar de, às vezes, ser tão criterioso com os erros dos outros e começar a ver os nossos próprios erros, que estão tão escancarados, e nós não clamamos por mudança, por uma transformação de Jesus. Mas é quando a gente entende essa raiz, de que para obedecer, você tem que amar, e amar é só na intimidade, meu irmão. Quando você entende isso, todos os dias, começa a ficar mais leve, parece que as tentações vão perdendo o seu poder, parece que os manjares de Satanás ficam tão fracos, ficam tão pífios, ficam tão vazios, que você nem tem mais vontade de comer aquela comida, porque você já está satisfeito com o pão que desceu do céu, com aquele que é o único que sacia a sua sede, com aquele que é o único que pode preencher a sua alma. Nós estamos sem fome de Deus, porque estamos entupidos de um monte de fast food do diabo. Meu irmão, troca essa comida, escolha a intimidade e o amor de Deus, e a outra comida vai perdendo o brilho nos olhos, o pecado vai ficando fraco, sem poder, pequeno e sem sentido. Essa é a transformação do Evangelho, porque o poder que mora em você não é qualquer poder, é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E você está achando que seu temperamento é difícil de ser transformado? Esse poder ressuscitou Jesus. Ah não, mas esse vício aqui eu não vou ser liberto, irmão. O poder que tem dentro de você é o poder do Deus Todo-Poderoso, meu irmão. O dia que nós entendermos isso, o dia que nós amarmos isso, nós vamos ter acesso a todo o combustível do poder que já habita em nós. A questão é o amor. O que você tem amado mais? Será que você não caiu, como diz a palavra lá em Apocalipse 2, do primeiro amor? Tenho, porém, contra ti isso: abandonastes o teu primeiro amor. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Volta para aquele lugar secreto, volta para aquele lugar que as tentações do mundo não brilhavam mais os seus olhos. Volta para aquele lugar. Mas o nosso último ponto, quero ler com você o versículo 28, que diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Quarto e último ponto, último benefício: estarmos a salvo de outros amores. O bom pastor nos protege dos lobos, e lobo nunca vem para você com uma cara de lobo. As pessoas que são infiltradas do diabo na sua vida, elas nunca vêm com uma cara assim: oi, eu sou do Satanás, tudo bem? Não,
ela vem com uma cara como se fosse algo de Deus, é um lobo em pele de cordeiro. Mas aqui Jesus está falando que a ovelha dele, ele vai proteger. Ninguém vai arrancar aquele que é a ovelha dele das mãos dele. Ninguém. Pode vir o lobo, Jesus vai destruir, vai desmascarar o lobo. Pode vir o que for, Jesus vai proteger a ovelha dele. Meus irmãos, eu não vou entrar aqui em divergências teológicas que nós temos nesse texto. Alguns creem, por meio disso, que quem, por exemplo, aceitou a Jesus, ele não perde a sua salvação. Outros creem que sim, que mediante esse texto se perde a salvação. Mas o ponto não é esse. O ponto é, quem é a ovelha de Jesus? Quem está nesse lugar de intimidade com o pastor, vai se beneficiar de uma proteção espiritual. Uma proteção daquele que vai estar te cercando de um lado e de outro, falando assim: filho, isso daqui é lobo. Isso daqui vai tentar te tirar dos meus braços, do meu lugar de amor. Isso daqui é um falso amor para você. Isso daqui não é para você, meu filho. Mas é só se você estiver nesse lugar de intimidade que você vai entender isso. Um exemplo para você entender, no cenário, por exemplo, de jovens, que a gente vê muito isso, é, por exemplo, a pessoa que conhece um namorado ou uma namorada, e de repente, ele sai da igreja e desvia, porque ele não tinha intimidade com Jesus. E ele caiu num lobo, num falso amor, e foi arrancado das mãos de Jesus. Irmão, se você não estiver nos braços de Jesus, no lugar de intimidade, você está suscetível a pessoas que vão tentar te seduzir a outros lugares. Você vai estar suscetível a não só pessoas, mas coisas dessa terra que vão tentar ganhar o seu coração e fazer com que você tenha amor ao dinheiro, amor à fama, amor mais a ser promovido, a ser bem-sucedido, a ser rico, do que amor a Deus. E as ordens vão se invertendo e nós vamos acumulando vários altares de amores dentro do nosso coração. Vários ídolos num pedestal, e cada vez mais estamos longe dos braços de Jesus. Mas irmãos, hoje Jesus está pegando você, ou ele está falando assim: vem cá, você vai ficar no meu braço, a gente vai ficar junto, daqui você não sai mais, eu vou te proteger, você é minha ovelha. Irmão, quão glorioso é essa realidade. Mas esse bom pastor, e aqui nós já vamos encerrar, esse bom pastor, ele está chamando muitas ovelhas que já ouviram falar dele, mas nunca tiveram um relacionamento com ele. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Talvez você está me ouvindo aqui. Você foi criado na igreja. Você talvez é filho de pastor, ou você tem pessoas religiosas na sua família. Mas nada do que eu falei aqui é sobre uma religião. Em momento nenhum eu citei uma religião. Eu citei literalmente um relacionamento. Irmãos, tem pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que nunca foram convertidas. Pessoas que talvez estão me ouvindo agora e estão entendendo pela primeira vez que Jesus não é uma placa de uma igreja que você entra. Não, Jesus é alguém que você pode ter relacionamento com Ele hoje. Jesus é aquele que morreu pelos seus pecados, e Ele diz que as suas ovelhas não perecerão, elas terão a vida eterna. Irmão, se depender de mim, de você, nós estamos completamente perdidos. Nós vamos para o lugar da ira de Deus, chamado inferno. Mas é Jesus que morreu pelas suas ovelhas, pagou o preço pelos seus pecados, e é mediante o sangue do bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É crendo nesse nome, é crendo que Jesus morreu por você, que você entra, não para um clubinho religioso, não para uma placa de igreja, você entra pelo véu do templo que se rasgou, você entra no aprisco do Pai, onde Jesus é o seu pastor, você entra para o cuidado de Jesus, e ali, meu irmão, eu não sei se você sabe, mas a ovelha, ela não tem sentido na vida, se não for o pastor. Meu filho, deixa eu te falar, se não for Jesus na sua vida, a sua vida fica sem sentido. É por isso que você anda tão sem sentido, vagando de um lado para o outro, perdido, sem ter para onde ir. Mas hoje Jesus está te chamando, e é crendo nesse nome que nós temos esse relacionamento.